Boa noite a todos. Meu nome é Emílio Santor, sou organizador da mostra Filmes de Montanha. A mostra tem como objetivo principal abrir uma janela de exibição de filmes para uma experiência em tela grande e em grupo. Esse ano, devido a tudo que nós estamos passando com essa pandemia, tivemos que reformular toda a ideia do evento para realizá-lo online. E este ano a mostra é composta por 25 filmes de 11 países, sendo 8 filmes brasileiros e 17 estrangeiros. Só para relembrar, o evento vai até então dia 4 de outubro, todo final de semana, exceto dia 4 de outubro, que vai ser totalmente ao vivo. Esses outros finais de semana até lá vão ser igual a esse formato. No sábado e no domingo, os filmes vão estar disponíveis para assistir e no domingo às 20 horas, debate com os realizadores. Temos que agradecer aí, né, os nossos patrocinadores, a VIT, a Deuter, a Spot e a Gente de Montanha. Vocês viram a vinhetinha deles passando. Também temos os agradecimentos especiais aos nossos apoiadores, né? A Adriane Ferreira, que fez esse desenho, lindo desenho da camiseta, a Fernanda, da Miss Voyages, o Gotardo da Varamato, a Lúcia Conrado, o Renan Cirilo Alves e o Redi Siqueira, do podcast Na Trilha, a UIAA, CBME, FEMENGE, FEMESC, a SEM, Meet the Mountain, a UOS e o pessoal da organização, a Catarzina, a Marisa, que é a nossa tradutora, a Karen, a Sara, o Gabriel, o Greg e o Cassiano, que vai estar ajudando aí hoje também no evento. Só mais 2 detalhes antes de a gente iniciar. Temos alguns prêmios da Ave Makers, da Wikiloc e da Inova Safety, ok? Pelo nosso Instagram você consegue participar do prêmio da Ave Makers, que é um plano anual. É só entrar no nosso Instagram, lá vai ter o sorteio. Então você tem que ter as regrinhas lá para seguir. E hoje nós vamos premiar um Wikiloc Premium e uma cadeirinha da Inova Safety, ok? Durante o debate aí a gente vai realizar não é sorteio, a gente vai realizar perguntas sobre os filmes e quem responder primeiro a resposta correta vai ganhar o prêmio, tá ok? E o debate está sendo gravado e será disponibilizado no YouTube da Mostra Filmes de Montanha. Só para finalizar, então, como todo evento, né, existe um trabalho relativamente árduo aí para ser executado, né? Este não é diferente, por mais que seja um evento gratuito. Então, para apoiar o evento, nós criamos 3 formas de você apoiar o evento. Uma delas é através da divulgação, né? Através do nosso Instagram, @mfmbrasil. Você pode nos seguir e compartilhar os nossos posts e também convidar os seus amigos, né? Você pode também adquirir essa camiseta, né? Nós vamos estar passando no chat aí o link, tá? Você pode adquirir essa camiseta, você vai estar ajudando o evento também. E através de uma colaboração voluntária. Essa colaboração voluntária pode ser do valor que você achar justo, né? E você puder colaborar, sem nenhum problema. E hoje estamos aqui com o Murilo Vargas, diretor da Origens, a Grande Escalada, e Pedro Gomes e Caio Gomes, que são diretores dos Seres Noturnos. Eu vou pedir para liberar o áudio deles aqui agora. Boa noite. Boa noite. E quem está aí no áudio já? O Pedro e Murilo Vargas. Tá todo mundo conseguindo falar Boa certinho? noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Então, para começar, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho do filme, né? Antes de eu começar a fazer as perguntas, se vocês puderem falar um pouquinho por que vocês fizeram esse filme, o que levou vocês a fazer esse filme e contar um pouquinho dessa história para a gente entender, tá ok?
Quem quiser começar, fica à vontade. Começa, Caio. Posso começar. Bom, o Seres é uma... É até difícil de definir o que é o Seres, mas ele é uma sátira cômica, documental, uma sátira dos documentários, das dublagens dos documentários da National Geographic, aqueles documentários sobre reino animal no geral, né? E a gente tinha muito eu e o Pedro, a gente tinha muito essa necessidade de botar um projeto desse na rua, até porque a gente tinha muitas piadinhas assim que a gente já fazia entre a gente, e quando a gente juntou a turma, né, o Matheus, o Felipe Rô, a Glaucia e a Luana, foi assim a junção perfeita para botar esse texto. É um roteiro até que a gente já tinha mais ou menos na cabeça, assim, antes de botar no papel, né? E foi muito bacana de filmar, assim, teve os desafios, né, de filmar até 5, 6 da manhã, mas valeu a pena. Ah, legal. Quer contribuir com alguma coisa, Pedro? Falar que foi um projeto que saiu, foi uma ideia muito doida da nossa cabeça, mas também partiu de uma necessidade que é muito clássica aqui no Rio de Janeiro, dos escaladores escalarem à noite, principalmente boulder, porque por conta do calor, né? Então, no verão do Rio, praticamente impossível você escalar de manhã ou de tarde, porque já acorda com 30 graus, aí para 35, e à noite era o melhor. Mas aí a gente queria fazer uma coisa diferente, e a gente pensou nessa sátira, nesse roteiro, nesse documentário meio sátira. Aí vocês intitulam como documentário mesmo? Isso é uma questão, porque no começo vocês falam. Não, é uma sátira de documentário, mas ele é uma Entendi, a ficção. sátira de documentário, ok. Tá certo. O Seres é um curta de ficção, e o roteiro é original da gente, Legal. e é uma grande brincadeira com escaladores casca-grossas e amigos também. Legal. Pedro, só antes de você... Você tá com o Murilo, você tá com o áudio ok? Tá, acho que não tá liberado, né? Só um pouquinho, Murilo, deixa eu ver como é que eu libero o teu áudio aqui. Bate-papo. Agora foi. Na verdade, foi eu que mutei. Não, tranquilo. Antes de você começar, deixa eu só deixar um anúncio aqui, uma informação. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, já está aberto, tá? O chat, pode fazer as perguntas, fiquem à vontade. Só seguir esse desejo de fazer um apontamento, que a gente sabe que você está querendo fazer uma pergunta, e coloca o local que você de onde você é, para a gente saber, tá ok? Vai lá, Murilo. Bem, o projeto Origens, na verdade, né, que inclusive é o nome da via, ele surgiu, na verdade, por uma iniciativa do próprio César, né? É um projeto que ele mesmo vislumbrou, já era algo da vida dele, né? Ele tinha uma vida muito marcada, com uma presença muito forte dentro da Pedra do Baú, e eu tive muita proximidade do César desde quando a gente treinava na academia em São Paulo. E a gente se falava desde então, e quando ele comentou que ele vinha exclusivamente para tentar essa via, e que era uma via audaciosa, de certa maneira, né? Uma via que foi conquistada 40 anos atrás, então tinha uma história muito linda por trás, né? E hoje se fala-se muito em livrar vias, né, que foram conquistadas no passado. Então, dado todo esse cenário de livrar essa busca, um atleta com uma reputação que tem o Cezinha, e quando ele me chamou, falando que, poxa, queria que eu estivesse lá com ele para registrar, e eu acho que eu nem hesitei duas vezes. Então, o que a gente fez, basicamente, foi tentar roteirizar um projeto, né, de filme, que pudesse, de alguma maneira, documentar todo esse feito dele e trazer também algum apelo emocional no vídeo.
E a gente nem fugiu ao que realmente aconteceu de fato, porque as coisas foram acontecendo, as dificuldades foram aparecendo, tanto técnicas quanto físicas, quanto climáticas, inclusive porque todo o projeto aconteceu, na verdade, entre outubro e novembro, e já é uma época que a gente tem muita frequência de chuva, então foge um pouco da sazonalidade do período de montanhismo. E a Pedra do Baú é um ícone do montanhismo paulista e brasileiro, então tinha toda uma awareness muito importante, de fato, né? Principalmente por se tratar de um dos maiores polos esportivos e de montanha do Brasil, que seria o estado de São Paulo. E, então a gente, de alguma maneira, foi lá para documentar esse feito. E aí, na edição, a gente quis trazer toda essa emoção que existiu de fato, né? Porque ele tinha que voltar, inclusive a gente teve que refazer. Eu voltei para o Rio de Janeiro e voltei para lá algumas vezes, porque o tempo estava muito ruim, não tinha uma perspectiva por alguns dias, então eu voltava para o Rio e depois voltava para lá para acompanhar ele nessa dura jornada. E foi um projeto muito difícil, de certa maneira, gravar, porque é uma via muito negativa, né? Literalmente um teto mesmo. Então, você ficar suspenso ali para gravar era bem difícil mesmo. E ainda mais por conta do clima mesmo, o vento, e todos os dias a gente pegava chuva. Então, no final, a gente basicamente quis traduzir aquilo que a gente vivenciou de fato, né? E colocando uma emoção, que foi o que aconteceu, que era a frustração dele em tentar e não conseguir, e aí ele tentava, e faltava muito pouco, e foi realmente, assim, especial, realmente, tá documentando isso. Então, a história realmente surgiu dessa maneira, de documentar esse feito, essa viagem dele para o Brasil, para tentar esse projeto. Então, não fugiu muito aí ao que o filme conta, de fato, né? E foi muito gratificante mesmo, né? Igual ele, né? Ele gostou muito do resultado final. Eu também fico muito feliz dele ter gostado. E eu acho que é uma honra e um privilégio meu estar gravando um amigo de longas datas, né? Um amigo que a gente treinou muito tempo de escalada junto. Então foi um projeto muito especial mesmo, tá gravando ele lá. Ah, legal, parabéns. E você chegaram a assistir os outros filmes da mostra desse final de semana? O que você achou dos outros filmes? E o que você acha dos filmes brasileiros com relação aos filmes estrangeiros? Assim, qual que é a sua dos filmes de montanha brasileiro que normalmente é produzido de uma forma, é complicado falar de uma forma geral, né? Mas essa linguagem do Brasil, essa linguagem de filme de montanha, essa linguagem de fora, como que você avalia essa questão? Eu particularmente eu gosto muito, né, de assistir os filmes internacionais, até porque eu não tenho dúvida nenhuma que de um lado técnico, equipamento, eles são muito bem, eles têm uma vantagem perante ao Brasil, né, aos produtores brasileiros, que a gente tem muita dificuldade para conseguir equipamentos, de certa maneira, e é uma mudança muito contínua, né, de equipamento. A evolução tecnológica ela acontece tão rápido que é preciso acompanhar, ou então você realmente fica um pouco fora do mercado. Mas eu gosto muito das edições de fora, eu acho que eu me espelho inclusive nelas. Esse projeto também não foi diferente, eu também me espelhei em alguns dos filmes que eu venho assistindo de escalada. E especificamente até dos Seres Noturnos. Poxa, o filme está incrível, lindo demais. Eu assisti ele, já tinha um tempo até que eu já tinha assistido ele. Foi um projeto muito bem escrito, roteirizado, filmado. Poxa, tem meus parabéns. E assim como os outros também, né? Todos os outros que eu não consegui assistir todos ainda, até porque eu estava viajando, infelizmente, mas todos os que eu tive a oportunidade de assistir realmente assim são bem inspiracionais. Eu acho que eu tiro eles como uma referência para mim aí, é um aprendizado. Eu acho que a gente está sempre aprendendo aqui. Tá certo. Obrigado, Caio, Pedro, se quiserem falar também a opinião de vocês. Tá sem áudio, Pedro? Deixa eu ver aqui. Eu acho que quando se coloca no mudo, precisa depois de autorização para Ah, tá, é que ativar. não. Caio, Pedro, cadê você aqui? Deu agora?
Agora deu, foi mal. É porque é isso mesmo que o Murilo falou. Quando a gente bota no mudo, não dá para voltar. Ah, ok. Bom, eu vi alguns dos filmes. Claro, o Origem já conhecia, que é um feito muito grande. Só o feito da escalada já é algo muito importante para o Brasil, como a filmagem e o roteiro ficou muito bom. As imagens são de tirar o fôlego, né? Porque é impressionante o lugar. E o Murilo tem muito a manha de passar essa grandiosidade nas imagens aéreas dele, essas imagens abertas. Me espelho muito a gente tem feito, eu tenho me espelhado muito nos projetos nacionais, que o pessoal tem feito coisas de qualidade, sim. Nos últimos festivais eu tenho visto histórias super interessantes, e qualidade boa também, às vezes. A gente, claro, assim, o nosso esporte é um esporte ainda muito embrionário aqui em questão de mídia, então produzir algo aqui no Brasil ainda é muito complicado, mas já tem muita gente conseguindo fazer um trabalho de qualidade. Eu achei muito legal nessa mostra ter vários filmes de vários cantos do mundo, assim. Achei super interessante o indiano sobre a ascensão do boulder, que é algo que você não imagina. Você vê que a escalada é algo muito parecido em tudo que é canto, né? É impressionante. Só muda de endereço mesmo. Eu achei muito legal ver países que não são tradicionais na escalada terem a mesma vontade de fazer um conteúdo bom quanto os outros países, e ficou muito legal. Achei muito legal e me espelho muito também nos filmes internacionais, não só pela qualidade, mas quando eles se importam com a história. Eu acho que não é porque a gente documenta que a gente não pode criar uma história em cima disso, né? Eu acho muito importante passar a mensagem da melhor forma possível, independente se ela é uma história real ou se ela é uma ficção. E eu acho que aqui no Brasil a gente tem feito esse papel, temos feito um bom trabalho, e me espelho sim nos filmes, inclusive esses da Mostra, achei muito legal. Bacana, bacana. Quer complementar alguma coisa, Caio? Também tá mutado? Pera aí. Acho que a gente tira o áudio para não atrapalhar Ah, tá. E depois tem que quando a pedir pessoa... para ativar aqui de novo, né? Tá certo. Uhum. Assim, concordo com tudo que o Pedro falou. Eu acho que o que ainda difere um pouco o nosso material brasileiro com o material gringo, além né, de toda a facilidade, né, de acesso a equipamento e tal, eu acho que até pelo nosso esporte ainda ser um esporte muito embrionário, como o Pedro falou, a gente tem uma carência de histórias, assim. Então, assim, pelo menos assim, a gente aqui da Gomo, a gente, por ter uma veia mais publicitária, a gente tende a seguir um caminho mais ficção, sabe? Ou uma coisa mais pensada, uma coisa mais menos documental. Mas você vê que, cara, eu lembro que eu acho que todos os Rio Rocks que eu vi, eu acho que a maioria dos festivais que eu estou vendo aí, tanto aqui no Brasil quanto fora do país, eu chutaria assim, algo em torno de 99% é documental. São histórias, assim, sabe? A gente viu recentemente no Rock Spirit a história esqueci o nome dela, que ela ela é cadeirante, e aí levaram ela para uma montanha. Porra, essa história é maravilhosa. A história Juliette, do né? Juliette. A história do Cezinha mesmo, que passa no Origem, é uma história muito foda também. O Cezinha sempre foi esse cara, assim, que ele é extremamente regrado, ele é extremamente
focado no que ele quer. E assim, a gente vê isso através do Origins, né? A gente já vê uma história muito bem contada. Então, assim, acho que se você pegar atualmente no cenário, pelo menos aqui do Brasil, todas as histórias fodas de ser contada, elas estão sendo contadas. Isso é muito legal. Não está deixando nada para trás, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem uma mão de obra aqui muito boa. Não é à toa que isso se reflete nos filmes que a gente vê aqui, nacionais. E eu acho que a única diferença é isso. Para mim, é acesso a material barato e um número maior de histórias para serem contadas. Legal. Temos uma pergunta aqui. Vamos lá. Luiz Fernando Zubeldia del Poço. Ele aqui de Foz do Iguaçu. Perguntar para o Caio e para o Pedro. Aqui em Foz já tivemos esses seres que escalam à noite devido ao calor também. Dá muita diferença de temperatura durante a noite mesmo? Dá. Assim, eu sou adepto de que eu acho mais fresco de escalar de manhã muito cedo. Assim, acho que se você chegar numa pedra 5 da manhã, ela vai estar muito mais fresca do que você vai escalar à meia-noite. A pedra pegou sol o dia inteiro, né, final da tarde. Mas eu acho que até por conta da galera que... Assim, eu vejo muito, não só no Rio. Se você for a Goiás, a galera de Cocal escala muito à noite por conta do trabalho, né? Durante a semana, assim, a galera de Minas também, a galera de Sabará, Ouro Preto, né? Funciona muito dessa maneira. O pessoal trabalha, né? E sai do trabalho às 7 e vai para a pedra, né? E a galera fica até de madrugada. Mas as condições são muito melhores mesmo, assim, comparados ao pico de calor, a noite com certeza é bem melhor. Mas é isso que o Caio falou, esse lance da condição social também, não só climática, né? O trabalho, a rotina das pessoas fazem ela acabar escalando à noite, né? Sim. Você imaginar que o Rio, num verão, um dia de verão comum aqui, a gente chega a ter a sensação térmica de 45, 46. Então é inviável escalar. Rio de Janeiro realmente é complicadíssimo você Nossa escalar Senhora. de dia. De Verão. Acho que é bem improvável mesmo. E não deve Desculpa ser... estar intrometendo aí. Não, não. Não, o Murilo é do mesmo conterrâneo, ele tá ligado. Aqui em Foz a gente escala só até meio-dia, 1 hora da tarde. O sol bate na parede. A gente escala no Cânion do Rio Iguaçu, né? Única rocha que a gente tem aqui também. Tem que fugir para a noite porque a parede esquenta, fica impossível de escalar. Sim. Mas eu acredito que tem também outro motivo, né, que faz com que todo mundo escaie à noite, que é basicamente a textura das agarras, não só por conta da temperatura também, mas eu acredito que a textura das agarras elas acaba dando mais aderência também, né, por conta de temperatura, obviamente. E acredito Umidade, que né? e ainda uns boulders de alta performance, como os que foram filmados, sem dúvida, exigem bastante, né, exigem a melhor condição. Sim. Eu recentemente fui gravar até lá o Felipe em um boulder dele lá, que era o Direct Hit, e, poxa, realmente, assim, de dia eu acredito que seria impraticável. Ao passo que de noite, não só a temperatura, mas a condição geral realmente colaborava muito para a escalada. E algo que mudou nos últimos tempos, né, Caio? Porque no passado, aí, se você for considerar aí uns 5 anos para trás, acho que ninguém tinha esse hábito mesmo de escalar de noite, né? É verdade. Eu acho que foi muito legal mesmo isso do filme, né? De trazer esse novo modelo, né? De praticar a escalada, de fazer isso à noite, porque não era algo comum no passado e hoje já se tornou muito comum. Eu acredito muito que foi o pessoal do Cerrado mesmo, né? Lá de Goiás, que trouxe, de que Minas iniciou. Também. E aí depois foi para Minas, eu acredito, mas eu acho que em Minas foi mais para uma questão de trabalho mesmo. As pessoas trabalharam de noite, de dia e de noite precisavam. Era o pouco tempo que tinham, único, né? Pensar também que se você for escalar em Sabará, naquela pedra de ferro durante o dia, é muito difícil. Muito difícil. É verdade. E mais um apontamento aqui do Cassiano Ramos, de Araraquara.
Para os realizadores, gostaria de saber como foi o processo de construção dos roteiros e também de produção, principalmente do Origens. Poxa, obrigado aí pela pergunta, Cassiano. Esse foi até assim, a gente quando estava assistindo alguns filmes, assim, logo quando a gente foi contactado pelo Cezinha sobre esse projeto, sobre a questão de ir lá filmar, a gente começou a pesquisar um pouco sobre como a gente ia roteirizar, né? E igual como eu falei antes, assim, eu assisto muitos filmes, né, muitos de escalada para pegar até mesmo inspiração. E um deles que a gente se espelhou bastante, mas óbvio a gente quis colocar de uma maneira diferente também para não copiar ninguém, mas um filme que inspirou bastante a gente é um filme que chamava Breath. E é um vídeo de uma menina escalando e ela fazia muito alongamento dos dias de descanso. Então, de alguma maneira, a gente colocou isso no fim do filme, né, com um trabalho de luz ali por trás, mostrando bem a silhueta do atleta, como se fosse assim aquele último preparativo para o grande dia, que seria o dia da cadena. Então, a gente ao longo do roteiro, a gente foi falando assim, poxa, beleza, vamos apresentar o desafio, mostrar a dificuldade do processo, né, que era o trabalho de regrampeação, era uma via que, por ter sido conquistada 40 anos atrás, as chapeletas, assim, a gente acabou não conseguindo colocar tanta imagem no filme, mas tinha chapeletas que, ao desaparafusar assim, com a mão, o parafuso saiu, cara. Então, assim, era muito antigo mesmo. Então, a gente quis mostrar primeiro esse aspecto, né, visual do lugar, as dificuldades, o processo de regrampeação, essa dificuldade toda. Depois, as inúmeras tentativas que não fugiu do que realmente aconteceu na realidade, né? Foram longas tentativas e muita dificuldade climática também, porque a gente não estava no auge da temporada. E aí, no final, a gente quis dar essa emoção. E essa emoção precisava de alguma maneira, colocar uma cena que traduzisse toda essa frustração e essa preparação dele para o grande dia, né? Porque seria o dia D. Então, a gente colocou aquelas cenas com ele alongando, né? Que ele fazia uma série de alongamentos, enfim, preparatórios, como se ele já estivesse com a cabeça no lugar certo e era só uma questão de ter mais uma única oportunidade que dependia das condições climáticas. E não foi, realmente não foi nada construído de fato, porque foi tudo aconteceu mesmo, né? Eu procuro sempre tentar escrever meus roteiros antes, mas sempre quando depois as coisas vão acontecendo, a gente realmente vai tentando adaptar, né, para a realidade daquilo que aconteceu. E o tempo lá, cara, a gente acabou nem conseguindo filmar, mas queria muito ter tido essa oportunidade de filmar. Um dos dias que a gente estava lá, a gente teve que descer assim numa pressa absurda, porque a chuva chegou assim, ela chegou por trás do baú, então a gente não via. E aí eu levantei o drone, tô ali voando o drone, amarradão, achando que estava tudo bem. Aí quando eu olho pelo drone, eu falei assim, caralho, vai dar ruim. Aí eu já desci o drone, aí o Cezinha já desceu, a gente já desceu correndo, e aí uma chuva de granizo pegou a gente, cara, com uns granizos que era assim, parecia um cubo de gelo. Só que aí a gente já estava praticamente assim, no carro já estava assim, dentro do carro. Aí eu ainda falei, caralho, vai amassar o carro todo, né? Assim, mas acabou que não deu nada, não. A gente ficou um tempo debaixo de uma árvorezinha assim, não grande, né? Para também não ter o risco da árvore cair assim, debaixo da gente. Mas, então, foi inspirado no Breath, de alguma maneira, né? Principalmente aquelas imagens que a gente fez com a silhueta atrás. Mas foi muito criado depois mesmo. E também eu devo muito aos parabéns, né, para o editor, que é o Eduardo Barbeta. Poxa, realmente ele pegou toda a acessibilidade. A gente, na verdade, trabalhou esse projeto com 2 editores. Um que fez os primeiros cortes, e aí o Dudu, quem fez os últimos cortes e finalizou. E ele, poxa, é um cara que eu trabalho assim, já há algum tempo. Ele é um cara muito fera. E acho que ele conseguiu muito bem interpretar mesmo assim a emoção que a gente queria dar para o filme, né? Para não ser aquele filme que sem emoção, ainda mais tratando de um desafio que tinha uma dificuldade muito grande, técnica e climática. Então, e eu acho que no final a gente conseguiu, a gente ficou muito feliz assim com o resultado e foram inúmeros cortes até a gente chegar nesse resultado final. Então, não foi muito fácil, mas foi gratificante assim depois
eu acho que assim, a gente recebeu tantas mensagens, tanto o Cezinha quanto a gente na Sem Limite Filmes recebeu assim, inúmeras mensagens, então foi muito feliz, assim, a gente ficou muito honrado mesmo de ter, né, ter correspondido mesmo com a expectativa de muita gente que assistiu. Ah, legal. Espero que tenha respondido aí, Cassiano, se não pode responder e perguntar de novo aí que estamos aí, tá? Pedro, Caio, quer falar como foi o processo aí do roteiro, da construção do roteiro de vocês? Eu acho que o Pedro acho que foi o principal assim do roteiro, acho que ele pode falar melhor. Eu acho que, assim, ao contrário do que como o Murilo falou, né? O processo de construção de roteiro de um documentário, como é uma história real, você tem que captar o máximo dessa história possível, e aí depois vai para a ilha de edição, junto com o montador, e começa a construir essa história da melhor maneira possível. É claro que fazer um pré-roteiro é uma boa, mas ao contrário do documentário, como a gente fez uma ficção, a ideia partiu de uma coisa na minha cabeça de fazer essa sátira esses documentários chavões de reino animal. E a partir dessa ideia a gente construiu os Seres. E aí os Seres, como é um roteiro original, a gente teve o controle total do que poderia acontecer no filme e como que a gente queria que acontecesse. Então, eu escrevi o roteiro, aí eu mostrei para o Caio, a gente foi escrevendo junto e foi mudando, vendo onde que seria o ponto mais legal de fazer um clímax, enfim, de dar mais emoção pro filme, onde que a gente ia botar uma coisa engraçada. E aí a gente foi construindo o roteiro. E quando a gente foi para as filmagens, a gente já sabia o que ia fazer. Então ficou mais fácil de realizar. Claro, as filmagens começavam a partir de 9 horas da noite, mas esse foi o grande desafio. Mas na hora de executar, a gente tinha muita certeza do que ia fazer, porque a gente já tinha construído o roteiro. E aí foi um pouco mais de boa, imagino, do que fazer um documentário como o Murilo, como é o Origens, que é uma história linear, ou não, mas que ele vai ter que construir depois na ilha de edição. Certo. Só uma pergunta, vocês costumam fazer storyboard? Sim. Para Esse filme foi todo desenhado. Todas as cenas foram desenhadas. Os da escalada nem tanto, né, Caio? Tipo assim, do ponto de vista de quando a gente foi fazer a gente separou o filme em 3 etapas, em 3 etapas. A gente tinha a escalada, que era um pouco mais Mais livre, né? mais livre, mais orgânico. Aí a gente fez a apresentação dos personagens, que muito o começo do filme, e que a gente chama de rolo B. E a gente fez um roteiro específico, uma parte específica do roteiro para o documentário, que seria a narração do apresentador, do locutor, e as imagens que fariam. Aí a gente desenhou todos esses quadros. Aí ficou mais fácil de trabalhar. E a gente achou o locutor, cara, que atendeu muito bem a gente, assim, a necessidade do filme, assim, a gente, pra você ter uma noção, acho que a gente teve ele fez duas versões, assim, só. Na segunda versão a gente já achou que era aquele caminho, e a gente ajustava uma coisa ou outra dependendo da entonação, né? Mas, cara, a gente ainda teve a participação, assim, que pra gente foi, assim, a cereja do bolo, que foi o André Ilha, assim, como um pesquisador, né? O André Paredes. E, cara, ele super comprou a ideia, assim, foi muito legal. Massa mesmo, bem legal. Foi um prazer, cara, trabalhar com ele. Ele é extremamente profissional, ele
ele fala muito bem, ele imprime assim uma veracidade, né? Porra, e a André Ilha, né? Fora, fora... eu acho que um dos grandes desafios desse filme não foi fazer as imagens de escalada, foi dirigir escaladores que não eram atores, porque existiam cenas que eram encenadas e foi como a do André, e o André tirou de letra, é algo muito muito de boa assim. André é um cara especial, realmente. E ele realmente vestiu perfeitamente aí o projeto, porque Nossa, ficou lindo. demais, demais. Outra parceria que a gente teve que foi muito boa foi com o Bioparque do Rio, né? O antigo zoológico do Rio, que também acreditou no projeto, sabe? Foi super solícito, assim, viu que a gente precisava. Abriu as portas do Bioparque para a gente à noite, né? Que não existe visitação à noite. E assim, fora o prazer de estar filmando e tudo mais, a gente pôde ver comportamentos de animais que são exatamente noturnos, assim. Então, assim, lembro quando eu era criança, eu já fui várias vezes ao zoológico e eu não vi o leão. O leão estava lá dentro, porque os felinos têm hábitos noturnos, né? Então a gente conseguiu ver todos os animais, assim, cara, que foi assim fantástico pra gente, assim. Eu acho que não faltou nenhum do que a gente tinha escrito no roteiro. O Pedro França, que foi o fotógrafo do projeto também, ele conseguia iluminar as cenas do zoológico de uma forma que ficaram super naturais, assim. Tentou tirar algumas barras, né, da jaula, da frente e tudo mais. E agora o zoológico está passando por uma grande reforma. Ele vai virar uma área aberta, né? Não vão ter jaulas mais no zoológico. E foi um prazer assim, participar desse. A gente teve algumas reuniões com eles, né? Eles queriam entender, tinham essa preocupação. Vão botar luz nos animais, sabe? Então teve animal que a gente botou um holofote muito longe, um painel de LED, diminuir a potência, tinha todo um cuidado. O biólogo que acompanhou a gente nesse dia, ele tinha todo esse cuidado, assim, então essa parceria funcionou muito bem. Ah, legal, legal. Murilo, acho que no Origins você fez algum storyboard ou... Não, então, a gente, de certa maneira, existe um storyboard dentro da minha cabeça e a gente tinha escrito, né? Foi a Ana Paula que fez todo o roteiro. A gente tinha um roteiro do que a gente ia contar e como a gente o que a gente precisaria gravar de fato, né? Mas como era um projeto bem documental, né? Igual o Pedro comentou mesmo, a gente acaba não se preocupando tanto a esses detalhes e sim gravando tudo o que é possível, porque no final das contas o editor vai precisar de muito material para contar essa ideia, né? Então foi muito mais nessa questão de gravar bastante para ter material para editar depois, do que um roteiro bem detalhado, né? Como é um vídeo de ficção, por exemplo, o Seres, sem dúvida eles já tinham bem mais detalhado, óbvio, tem muitos planos que acabam mudando quando chega lá, ou ajusta, esse daqui vamos fazer dessa maneira, mas está muito mais bem desenhado. E já no Origem não, porque fugia mesmo até mesmo da minha alçada, né? Eu só estava ali acompanhando o atleta e obviamente eu tinha que alinhar com ele, falar assim, como é que é? Você já está pronto para entrar a via, sim ou não? Porque se ele tivesse, eu já tinha que me preparar para deixar ele viver o momento dele, né? É um momento muito mais do atleta do que do filmmaker, né? Eu não poderia estar ali para atrapalhar ele, muito pelo contrário, eu estava ali era mais para incentivar ele, tipo, vai, cara, estou aqui, vamos lá, vamos. E realmente foi difícil, mas a gente gravou muita coisa, então tinha muito material, tem muito material que a gente acabou nem usando, tanto de drone quanto de cenas de detalhe, acabou que não precisou de fato, porque a história já estava assim, bem contada de fato. Enfim. Certo. Eu estou vendo aqui outras perguntas aqui, acompanhando aqui no chat. Isso, do Anderson Pacheco Soares, de Caxias do Sul. E o Luiz também perguntou mais ou menos a mesma coisa, né? Sobre
Eu não lembro se foi dito no filme, mas com que graduação ficou a via, se a linha da via mudou muito da de que existia, ou mais ou menos já tinha na mesma cabeça, né? E já juntar junto com a do Luiz e se a graduação dada, né? Qual a graduação e como que é feito o rapel nas tentativas que não deram certo. Uhum. Bem, vou contar isso daí porque realmente foi bem engraçado isso. Mas, bem, a graduação da Via ela ficou em 11B, né? 11B, graduação brasileira, obviamente. E existia desde o início, né? Quando o Cezinha se colocou para entrar na Via, o desejo de não alterar a característica original da Via. Então, a única coisa que ele fez especificamente foi ou trocar os parafusos das chapeletas, né, e as chapeletas, enfim, dentro dos mesmos buracos que já haviam sido feitos, né, ou se que houve, né, situações em que o parafuso quebrou quando a gente ao tentar tirar pela mão. E aí nesse caso a gente não teve outra opção, teve que fazer um outro furo bem do lado desse furo para grampear, para deixar a via bem segura para o atleta. Mas logo no início do projeto, né, quando ele foi fazer as primeiras tentativas, ele teve muita dificuldade, uma via de altíssima dificuldade técnica. Então, a gente inicialmente pensou em alternativas caso ele não conseguisse seguir a linha original da via. Mas eu acho que esse foi um desejo muito grande dele, né? E eu acho que ele mesmo que lutou contra tudo, contra todos, contra o tempo, e para manter a originalidade da via. Então, a gente seguiu 100% a originalidade da via. Inicialmente, existia um tetinho no final, que é uma partezinha que basicamente é lisa, assim, e tem uma fendinha em cima, assim, que ele teve muita dificuldade também. Mas, no final das contas, nem foi esse o principal crux, foi um pouquinho antes. Mas, nesse momento, ele tinha imaginado que, provavelmente, talvez ele tivesse que fazer uma linha reta ali, né, antes de entrar naquele tetinho. Mas acabou que, no final, ele conseguiu encaixar, né, no movimento, e aí a gente manteve 100% a originalidade da via, né, que tinha sido conquistado pelo Jorge Naval há 40 anos atrás, e então foi literalmente dessa maneira. E aí, respondendo também a pergunta do rapel, bem, por ser uma via muito negativa, a cada queda dele era um processo longo de volta. Então, assim, ele já tinha até levado, não é um Jumar, mas funciona muito bem com um Jumar, eu esqueci o nome da pecinha, que a cada vez que ele caía, ele tinha que fazer ou aquelas puxadinhas e solta para a corda puxar e vai subindo, sei lá, 5 em 5 centímetros, e demorava muito esse processo para ele voltar. Ou ele descia e tentava tudo de novo, né? Que aconteceu isso muitas vezes, né? Por conta da barriga de corda estava muito grande, ele tinha caído muito, aí ele, não, desce, eu vou tentar de novo. E aí a gente descia e ele voltava de novo. Como o crux era ainda mais ou menos no meio do teto, então quando ele descia, ele ainda conseguia balançar um pouquinho e acessar a pedra que fica a base da via ali, mais ou menos. Então ele conseguia depois só subir mais um pouquinho e voltar, não era tão difícil de fato. E para filmar, de fato, foi ao contrário. Eu subi, rapelei, só que aí eu prendi uma corda embaixo, de forma que eu tivesse 2 pontos de apoio. O de cima, né, preso ali naqueles porta-corpo que tem lá em cima na pedra do baú, então eu me prendi ali de cima, e me prendia embaixo também, de forma que eu ficava um pouco em L, assim, ó. Porque se eu ficasse só em um ponto, eu ia ficar rodando e nunca ia conseguir filmar. Então, então eu fiquei meio em L, assim, na ponta, de forma que eu tivesse ficado estável o tempo inteiro. E eu usei muito o gimbal eletrônico, porque era impossível, basicamente, eu filmar ali com câmera na mão. Não tinha condição nenhuma, era muito vento. Tanto que assim, um dos dias lá estava um frio insuportável, um vento muito forte. E aí eu estava com um casaco de pena de ganso, mais um Gore-Tex por cima e ainda assim congelando. Mas eu tive que usar o estabilizador eletrônico o tempo inteiro ali, porque era impossível, basicamente, eu manter a câmera estável. Se você reparar bem, você vê que a câmera ficou bem estável. No máximo, ela fazia assim, ó, que era o meu corpo mexendo ali com o vento. E foi muito legal assim ter feito dessa maneira, né? Teve outras situações teve dias que eu desci para um lado, teve dias que eu desci um pouco mais para dentro para ficar um pouco mais por cima dele. Então eu tentei mexendo isso, mas acabou que no final pareceu como se estivesse até no mesmo lugar, mas na verdade não estava. Teve dias e dias ali.
Então foi bem dessa maneira mesmo. E aí eu acho que tem mais uma pergunta do Cassiano, né? Sim, Que ele sim. perguntou aqui exclusivamente aqui sobre origem, sobre detalhes do som. E realmente a gente trabalhou muito bem o som. Então todas as tentativas em que o Cezinha fez, eu lapelei ele. Então eu lapelei com o gravador. Então ele ficou todas as tentativas. O único problema foi sincronizar os áudios depois, porque era muito difícil. Porque no final das contas a gente tinha um gravador e eu não tinha como controlar. Então assim, eu Não dava para apertava fazer REC no claquete, início, né? não tinha como fazer claquete. Então no final das contas eu dava REC, eu dava só uma palma no início da gravação e ia até o fim. Só que no final eu tinha, sei lá, cada tentativa dele eu tinha 30 minutos de áudio. Então imagina eu achar o áudio de 10 segundos ali em sequenciais, poxa, foi bem difícil. Mas eu acho que no final deu certo, graças a Deus. Mas foi difícil. Então ele foi lapelado em todas as tentativas dele, né? Desde que ele se colocou para falar assim, agora vamos tentar mandar a via. A gente lapelou ele e ele tentava a via com a lapela presa. E no início eu tinha até muito medo, porque eu acreditava que o vento, por ser um vento muito forte, que ia sempre dar aquele ruído interno. Então a gente botou uma proteçãozinha assim, com bastante espuma, e estava frio também, né? Tirando o último dia, lá os últimos dias que ele botou por dentro da blusa também, então acho que a blusa acabou travando, e eu acho que a blusa às vezes atrapalha também, porque ela rala no microfone e fica aquele, né? Só que felizmente a gente não teve esse problema. Mas foi muito legal assim gravar esse áudio. Eu acho que fez toda a diferença mesmo na sonora do vídeo, né? E sem incluir basicamente a gente colocou nenhum sound effects no vídeo, então foi puramente 100% mesmo gravado mesmo. Legal. E o Cassiano também perguntou aqui sobre os seres, né? A questão do desenho de luz, né? Que ficou bem interessante no habitat dos escaladores. Vocês querem falar alguma coisa? Fica à vontade aí, Caio, Pedro. Bom, eu acho que até diferente do Origins, o Seres foi basicamente todo feito com câmera na mão, né? Até para a gente ter uma identidade documental, né? Um falso documental. Então a gente usou muita câmera na mão. Algumas cenas foram tripés, slides, alguma coisa assim. Mas a gente não teve gimbal. Foi uma opção nossa, assim, usar mais a câmera levemente tremida, assim, como se nós, os telespectadores, fôssemos alguém ali espiando ali o reino animal, ali, aquela atividade noturna. Quanto a equipamento, a gente optou por lentes mais claras, né? Acho que a lente mais escura que a gente tinha foi uma 1.8. A gente chegou a ter uma 1.4. Acho que variou isso, de 1.4 a 1.8. Talvez a gente tenha usado uma 2.8, mas isso foi nas imagens durante o dia, né, da apresentação dos personagens. E em relação à iluminação, como a gente ia muito para o meio do mato, assim, era meio difícil a gente usar uns fresnéis, assim, né, que fosse ligado à tomada. Então a gente optou por painéis de LED, com algumas gelatinas na frente, né, para dar uma cor. Mas enquanto ao desenho de luz, assim, a gente optou muito por ser uma coisa, assim, eu acho que a gente teve um desenho de luz que foi muito foda, assim, foi o Pedro França, ele mandou muito bem, que foi logo no começo, quando a gente apresenta a Luana, né, que ela abaixa a persiana, assim, que a gente conversando com o Pedro, a gente falou que a gente queria uma luz meio de pôr do sol, né, como se ela estivesse espiando como que estava o tempo para ela poder, né, sair dali da toca, né, vamos dizer. E nas cenas dos habitats, cara, a gente teve assim, a gente tinha um paradigma que era a gente precisava iluminar a pedra para a galera poder escalar, né? Então não podia ser uma coisa muito silhuetada, assim, né? Por mais que eles estivessem com headlamp, estava tudo muito escuro.
Então, assim, a gente optou pelos painéis de LED, mas a gente posicionava eles ou muito longe ou perto com o dimmer dele bem baixinho, assim, deixando ele bem penumbra, assim, né? Mas eu acho que todo o mérito da fotografia foi muito mais do Pedro França, do fotógrafo. A gente dava uma diretriz para ele, assim, a gente conversou muito sobre referências, assim, mostrava para ele, mas, cara, ele foi um cara, assim, o total responsável, todos os méritos de fotografia foram para ele, né? Pedrão é faixa preta. Quer complementar alguma coisa, Pedro? Não, acho que foi exatamente isso. O Pedro, inclusive, é um fotógrafo que trabalha tanto com a gente quanto o Murilo. É um cara que é escalador e que tem uma sensibilidade muito grande na hora de montar a luz tanto quanto montar uma luz natural, que é uma parada que ele já domina há muitos anos, e ele também ele mesmo achou um grande desafio para ele, por isso que ele animou bastante nesse projeto, fazer uma fotografia noturna, né, que é algo que não é tão usual, né, em conteúdo outdoor, né? Geralmente a gente produz ao ar livre, então aproveita muito a luz natural. E ele pirou no projeto e, pô, na hora ele já entendeu como que era a levada que a gente queria e os desenhos de luz dele, eu acho que, assim, eu também gosto muito de fotografia, acho que falar de uma forma mais específica sobre o desenho de luz dele, eu acho que ele procurou brincar muito com o quente e o escuro, porque a iluminação de LED que a gente tinha um controle de calor, então a gente podia botar uma luz quente, como botar uma luz fria. Ele brincou com esse contraste e também o contraste do formato da pedra, né? Você viu alguns boulders, a gente ilumina só o facho de luz onde o escalador vai passar. Então, eu acho que ele teve uma sensibilidade muito grande na hora de desenhar esses quadros, assim, a luz desses quadros. Ah, legal. Murilo, se puder fazer uma pergunta, aqui a gente vai, a primeira resposta correta, a gente vai ter um ano de Wikiloc Premium, tá? Preciso que você fizer uma pergunta sobre o seu filme, daí nada melhor que você para saber se está certo ou não. Aproveitando aí. Tá, eu faço a pergunta? Isso, você faz a pergunta. O público vai estar para responder. Tá, deixa eu pensar. É difícil falar agora. Surpresa, né? Pensando aqui de surpresa, assim. Bem, então tá bom, vai. Essa talvez seja bem difícil, eu não lembro se isso fala no filme, mas quantos dias quantos dias o César precisou para encadenar a via? Vamos deixar a pergunta e vamos ver se alguém adivinha. Ou, né, não foi falado no filme? Eu estou pensando se isso foi falado no filme. É isso que eu estou tentando lembrar aqui. Pô, tem que valer mais isso, hein? Tem que valer mais, né? Bem, vou fazer outra então, porque eu não tenho certeza que essa... Aí, ó. Foi um pouco menos do que isso, Luana. Mas deixa eu falar, porque eu acho que não, se eu não me engano, acho que isso não foi falado no filme. Então, deixa eu pensar uma outra... Foi um pouco menos ainda. Tá frio. Ó, vou falar que está entre 20 e 30, vou facilitar. Mas eu acho que acho que é melhor, pois é, tá todo mundo no chute, então é melhor eu tentar estruturar outra pergunta, vai. Vamos lá, deixa eu pensar aqui numa pergunta sobre o filme. Deixa eu pensar, tá difícil agora aqui do nada aqui tá difícil, mas deixa eu pensar aqui uma pergunta boa. Deixa eu pensar. Tá difícil de pensar agora. Quando a gente força uma coisa, fica mais difícil. Fica mais difícil, né? Vou fazer uma pergunta pro
pro Caio e pro Pedro, enquanto você fica Isso. pensando. Daqui a Boa. pouco a gente pergunta, então. Você estava falando de iluminação. Quantos painéis de LEDs que vocês usaram ali? Você lembra, Pedro, mais ou menos? Ah, desculpa. Eu acho que a gente levou a possibilidade de levar um Fresnel com um gerador, só que aí a gente desistiu. A gente tinha, de equipamento geral, a gente tinha acho que 2 ou 3 Fresnéis que a gente fez nas cenas que a gente chama de cenas internas, que foi cenas não de escalada. E quando a gente foi para a escalada, como alguns setores não eram muito acessíveis, a gente tentou ir mais leve possível. E aí a gente levou 2 painéis de LED, só que bem potentes. E como eu falei, esses painéis de LED eles tinham um controle de temperatura. Mas era o que precisava, porque você fazia a luz e contraluz. E como era um breu danado, então geralmente quando a gente queria forçar um contraluz, o contra ficava mais forte. E quando a gente queria uma imagem mais suave, a gente colocava os 2 painéis mais um do lado do outro para iluminar como um todo a pedra, assim. Mas no outdoor foram só painéis, assim. Eu lembro que a gente usou, se eu não me engano, um Fresnel da AR350 na cena da Luana. E usamos também um Dedolite também, que foi o sol, né? Foi o sol daquela cena ali. Mas basicamente foi isso, assim. A gente brincou muito com as luzes da headlamp deles também, que era até um cuidado, que era para não deixar nunca a headlamp no máximo, porque isso iria estourar a pedra, né? Então a gente usava mais ou menos num médio, vamos dizer assim. A Tikka da Petzl, ela tem um controle melhor, assim, acho que todos estavam com essa headlamp, ela tem um controle melhor. Não foi nem por querer, foi mais sem querer mesmo, porque quando eles chegaram lá estavam com essa headlamp, mas era uma head que tinha um controle maior de iluminação, assim. Isso ajudou a não estourar as imagens de pedra, né, de escalada. Colocou sempre no mínimo, então, a headlamp, né? Isso, porque ela tem aquele controle de distância, né? Que, se eu não me engano, teve uma cena ou outra que a gente usou isso, né? Como as pessoas estavam muito próximas da pedra, mantinha a head mais fraquinha, assim, né? Mas, no geral, a gente botava no controle para ficar mais fraquinha mesmo. E mais uma questão, vocês falaram que vocês conseguiram acesso à noite, né? Acesso lá não tem, o local onde foi gravado, né, nos boulders, não tem acesso noturno, então? Ou para escalador é permitido? Permitido não é. Tanto que os locais não têm crédito, né? Entendi. Um local é permitido, o outro não. Entendi. Mas o local que não era aberto, de fato, era o zoológico. Ah, entendi. E aí a gente conseguiu a liberação. Certo. Bem, tem uma pergunta aqui, Emílio, que eu sei que fala no filme e eu acredito que todo mundo vai saber. Então, vamos lá. Essa pergunta é a seguinte. O atleta César Grosso, ele veio de um determinado país para realizar esse projeto. Qual país é esse? O Anderson já mandou. Essa foi mais fácil, né? Essa foi mais como fácil. A gente como teve pessoas que chutaram o outro, acho que a pergunta foi boa. Foi. Beleza, Anderson. Daqui a pouco a gente vai entrar em contato contigo por e-mail, tá? Pra gente combinar certinho como que vai te entregar o prêmio. Agora eu vou falar pro Caio e pro Pedro. Tem duas cabeças para pensar uma pergunta também, valendo a cadeirinha da Inova Safety, tá ok? Nossa, a gente não pode responder também, não? Eu ia perguntar isso, eu posso também? Como é que é? Poderia. Tá tudo meio que improvisado, justamente para ninguém, né? Não, tô brincando. Dar suspeitas. Brincadeira. Deixa eu só checar aqui a pergunta. A gente está dando uma conferida, mas eu já vou fazendo.
O Vai Caio está lá. conferindo aí. Só para eu lembrar a resposta, né? Como... É, exatamente. A Então gente... tá difícil, hein? A Já gente sei qual é. estava... É só quem viu o filme mesmo. Então, no filme, tem uma parte que a gente fala sobre o calor escaldante do Rio. E a gente queria saber quanto que o relógio marca de temperatura na hora que a gente fala isso. Ixi, é o chute. Cassiano acertou. Cassiano acertou. Caraca, na mosca, hein? Na música, Caralho, essa Cassiano. foi pedrada. Quem que acertou? Difícil mesmo. Eu ia chutar 32, igual a Fernanda aí, ó. Eu Cassiano. acho que foi o Cassiano que acertou. Foi 35? sim. 35. 35. Não foi o Luiz Fernando Ah, o Zuberdi Luiz que foi falou primeiro. primeiro? Ele falou Foi, primeiro, Luiz. verdade. É porque pipocou um monte de chute aqui. Tá certo. Desculpa pela falsa esperança, Cassiano. Beleza. Pronto, agora eu não vou esquecer mais das perguntas. No primeiro dia eu esqueci dos prêmios, rapaz. Tava conversando e tal, quando eu vi, acabou o debate e os prêmios ficaram para os outros dias. Nossa, Mas tá, ok. Vamos ver, já passou das 9 assim, mas uma pergunta que eu gosto de fazer é... rapaz, me deu um branco agora. Deixa eu pensar. Me deu um branco bonito mesmo. Foi igual quando você me pediu para fazer a pergunta, cara. Igual que eu te pedi. Eu até pensei em uma, mas depois deu branco. Aí eu falei, E depois deu branco. Mas eu vou roubar uma do Cassiano. O Cassiano, ele tá apoiando aí, a gente estudou cinema juntos, e ele sempre pergunta sobre referências, não só referências fílmicas, né, como livros e essas questões assim. Ou outro material também que vocês queiram informar aí pra galera, se vocês tiverem alguma coisa assim que vocês acham legal. Durante a entrevista, a conversa, vocês citaram alguns filmes também, né? Mas fiquem à vontade de colocar mais filmes aí, ou livros, alguma coisa pra gente. Poxa, então eu acho que eu tenho um, sim, para recomendar. Na verdade, tenho alguns, mas eu vou falar de um que eu assisti, que eu gostei muito, que participou, que é o Nur. Realmente muito surpreendente. Esse eu recomendo. E outro que eu, assim, absurdamente gostei, que é uma história surpreendente, é o que chama The Last Honey Hunter, que é o último caçador Abelha? de mel, né? Que na Mel. verdade não é mel, uma... é The North Face, né? Esse projeto é muito Não, legal. acho que não é The North Face, não. Ele é Não, do Camp do... 4. Camp 4, né? Feldsoul Media, mas eu acredito que Camp 4 é a coprodução da Camp 4. Sim. Excelente, e trata de um tema com uma cultura assim surpreendente, que eu não lembro, não sei, acho que fica no Nepal, se eu não estou equivocado, né? Uma região Eu acho que nepalesa, e que é surpreendente. E eu acho que quem gosta de escalada, de alguma maneira, vai se identificar com o filme, porque a cultura deles de construir uma escada com tipo um cipó e ir atrás das abelhas a não sei quantos metros de altura, sem nenhuma proteção como a gente usa de cordas, né, e equipamentos de metais, eles muito pelo contrário, eles só usam essa escada feita de cipó e assim confiam plenamente nela, e pouco se protegem das abelhas, que obviamente se você tomar inúmeras picadas você pode morrer sem mesmo antes de cair, né? Então acho que esse é um filme que me surpreendeu muito. Eu vou colocar o nome aqui para vocês. Posso até passar o link também, tá? Vou colocar os dois aqui, só um segundo. Eu acho que um filme que me inspirou muito para fazer os Seres, falando de filme, assim, eu acho que uma coisa que me deu muita inspiração foi um filme que eu vi num festival há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás. O nome do filme não é sobre escalada, mas o nome do filme se chama The Accord, o Acordo, que é a história de um surfista islandês. E a ideia do filme é falar sobre o surf na Islândia. É uma coisa super não casual, não normal, né?
E a ideia do filme, o cara construiu um roteiro em cima que é o seguinte, é a história de um surfista que fez um acordo com o vento da Islândia para ele poder surfar. E o vento é personificado pelo um homem bêbado num bar. Então, a história é sobre como que ele fez um acordo com o vento para poder surfar e como que é instável o vento na Islândia. Esse filme eu achei sensacional, assim, é um filme que tão original que eu falei assim, cara, eu tenho que fazer um troço desse um dia, assim, usar o esporte como um plano de fundo, mas criar um roteiro tão original quanto, e que conte uma história maravilhosa, que é o surf na Islândia. Então, eu vou botar também aí, mas se eu não me engano, eu acho que tem que alugar esse filme. Certo. Mas se chama The Accord. Ok. Eu acho que o Seres, assim, ele tem muita coisa do Tarantino, assim, que é pra gente acho que uma referência foda de um cara que fez muita coisa com baixo orçamento, né? E chegou onde chegou por conta de bons roteiros, né? Eu acho que um livro que ajudou a gente nesse processo, a gente teve como, assim, eu pelo menos tive como Bíblia o Hitchcock Truffaut, né? Que é um livro de entrevistas, que é um almanaque assim, que todo filmmaker ou todo aspirante a cinema, cineasta deveria ler. Assim. É como se fosse uma Bíblia para tirar dúvidas, assim, sabe? Quando você fala, porra, como é que eu vou resolver essa cena? Como é que eu vou resolver esse roteiro? Assim. E o outro filme que eu me guiei muito para ajudar na parte do roteiro foi o do Doc Comparato, assim, que é um clássico de quem estuda roteiro, né? Mas, como o Pedro falou, eu acho que assim o The Accord é um filme muito assim, muito bem feito, assim, você personificar, né, no caso deles, né, o vento, né, que é uma coisa muito imprevisível, né, na figura de um cara bêbado, né, que se revolta, quando ele se revolta, o vento castiga, né, quando ele apaga de bêbado, assim, o vento dá uma acalmada, assim. Então essa brincadeira, assim, com essas analogias, assim, eu acho que a gente bebeu também muito dessa fonte. Tá certo. Vamos aqui, o Luiz Fernando teve mais uma pergunta aqui. Tem mais uma pergunta pessoal aí. O que acharam daquela técnica de escalada solo com corda do cara da Groenlândia? Bom, acho que eu não vi especificamente o solo com corda desse rapaz, assim. Mas a escalada em solo, assim, não solo sem corda, né? De Em solitário, solitário. assim. É uma coisa assim, cara, que eu conto nos dedos as pessoas que eu conheço que escalaram em solitário, assim. Eu lembro de um relato do Sérgio Tartari, falando em escalada solitária, assim. Uma coisa muito difícil. O Eliseu também tem uma história em solitário, que é Eu muito acredito que foda. já tem uma turma aí que realmente gosta, né? Eu conheço realmente o Eliseu, fez aí algumas, né? Ele abriu recentemente uma via nova lá no Baú em solitário. Uhum. Acredito que ele, na verdade, ele fez 3 projetos em solitário recentemente. Uma foi no próprio Baú, que é o quintal da casa dele. Ele fez recentemente também no Tabuleiro, que eu acredito que ele ainda não tenha terminado a via, se eu não estou equivocado. E também no Dedo de Deus. Aí eu também não sei o estágio, mas era um projeto que ele tinha, vem desde o ano passado, não sei se ele concluiu. E eu recentemente também tive a oportunidade de conhecer e virou um grande amigo meu, que é o Nene. Ele escalou também a Pedra Riscada em solitário. Se não me engano, foi no final do ano passado. Então foi também bem surpreendente para mim ver pessoas que têm falo assim, essa coragem também, né? Porque eu acredito que estar na montanha sozinho é bem desafiador mesmo, né? Ainda mais uma parede vertical. Então tiro o chapéu mesmo para essas pessoas aí. Inclusive, engraçado ter falado isso, porque hoje eu escrevi para o Eliseu e
e falei que é uma honra enorme para mim estar no próxima aventura dele aí, estar registrando ele nessas aventuras em solitário, né? Eu acho que eu vou até falar com ele, cara, você vai deixar de ser solitário, porque eu vou estar ali falando um pouquinho do teu ouvido, né? Enfim, É, mas não durante o tempo todo, né? Mas enfim. tá certo. E ainda mais nesse do filme da mostra que ele tá falando, não sei como pronuncia, mas eu acho que é além, alguma coisa assim. O cara pega um bote, um caiaque, vai, sei lá quantos quilômetros, assim, É vai uma se coisa muito isolando cada vez selvagem, mais. né? É uma coisa muito... Exatamente. Aventura, né? Super É uma aventura. aventura. Mas, Cassiano, você fez uma pergunta aí sobre se já escalaram paredes molhadas, escorregadias, né? Essa assim, de fato, não é, acredito que não seja algo que os escaladores procuram, né? De fato, eles vão estar sempre buscando vias de escalada mais difíceis, e quanto mais difícil no seco, é bem improvável de você escalar no molhado. Mas isso acontece sim, e por incrível que pareça, eu vou até botar aqui não sei se vocês vão conseguir ver. Aqui acho que vai ser difícil de ver, por causa da luz. Mas aqui é um vídeo, conseguem ver um pouquinho? Aham. Nossa, credo. Ah, esse do The North Então, é a subida da cara, esse cachoeira? vídeo eu não sei, eu só recebi pelo WhatsApp, não tem marcação da pessoa, do lugar, É, nada. É um vídeo da esse North Face no é The North Japão. Face. Ele Eu sobe uma imagino que sim. cachoeira. E É realmente surpreendente, cara. Eles literalmente impressionante. sobem no sebo mesmo. Você não consegue nem ver as agarras, nem as fendas, mas eles botam um móvel ali, né? E me É surpreendeu. A hora que eu vi impressionante. isso aqui, eu falei assim, cara, pedrada, pedrada. Eu É, vou ver se eu acho o link para vocês para mostrar. Eu lembro que eu vi esse filme recentemente. bacana. E a Giane Paula Loss, de Vitória, quer fazer uma pergunta também. Eu e Oswaldo Baldin mandamos os parabéns para este grande trio das produções de escaladas brasileiras. Abraços. Poxa, Agradeço. obrigado aí, Gil. E, poxa, acompanha aí os trabalhos aí do Baldin, já tem tempo. É uma honra aí receber o elogio, e parabéns aí para vocês aí também por todo o trabalho aí. Vocês são foda. Eu até dividi algumas concentrações de campeonatos com o Baldinho. Legal, legal. O Baldin estava com a gente semana passada aqui com o filme dele, foi muito bom também. Uhum. A galera gosta muito da figura. Uhum. E tá, acho que a gente já pode ir finalizando, né? Lembrei Uhum. da pergunta que eu ia falar para vocês antes. É o para vocês falarem um pouquinho o que vocês acharam da mostra. A mostra é o 4º ano dela, primeira vez online, então a gente está tentando entender como é que a gente está fazendo esse negócio online. E o que vocês acharam? Eu sei que se vocês estiveram acompanhando os outros filmes, os outros dias, enfim. Qual que é a importância de ter um evento como esse para mostrar os filmes brasileiros que são produzidos, né? Também os estrangeiros, né? Mas acho que principalmente os brasileiros aí. Poxa, primeiro, inclusive estava na minha pauta aqui, né? Agradecer por esse tipo de evento. Eu acho que é muito importante. Eu acho que incentiva as pessoas, incentiva o mercado nacional, incentiva a gente a estar continuando, né? Esse desafio que é estar trabalhando nesse tipo de ambiente, de fato, né? Porque vira e mexe eu volto essa pergunta para mim mesmo. Eu falo para mim, eu falo, poxa, o que eu estou fazendo filmando escalada, sabe? Assim, eu poderia estar filmando skate, enfim, bike, que eu não vou ter todo esse desafio que eu tenho, nem esse risco, de fato, né, de estar subindo em paredes, mas eu sempre volto para o mesmo lugar, não adianta, eu sempre volto para a montanha, porque é sem dúvida a minha paixão. Mas eu queria era parabenizar mesmo pela iniciativa, né, por esses muitos anos aí de dedicação em manter esse festival. Sei que não deve ter sido nem um pouco fácil fazer um festival, né, num período pandêmico, né, a gente que gosta mesmo de reunir as pessoas, de estar próximo, de acompanhar e de vibrar, né, em Sim. conjunto. Sei da dificuldade então eu queria mesmo parabenizar mesmo, Emílio, por liderar tudo isso. Acho que é muito difícil, principalmente no Brasil, que a gente não tem muito essa cultura de montanha. A gente precisa cada vez mais fomentar essa cultura de montanha, né? As pessoas acham, a maior parte das pessoas ainda acreditam que ir para a montanha é igual escoteiro, né? Mas não é. Então, acho que a gente precisa, sem dúvida, disseminar isso cada vez mais.
e esse tipo de evento só fortalece essa iniciativa. E eu sinto honrado mesmo de estar aqui e queria realmente agradecer aí por toda a dedicação em manter esse sonho vivo. Tá? Eu espero estar de novo ano que vem entregando mais e mais filmes para que a gente possa fomentar isso aí e seguir esse sonho. Tá? Obrigado mesmo aí de coração aí por manter esse projeto. Eu que agradeço aí as palavras, né, de incentivo aí e a ideia surgiu justamente com isso, né? Abrir uma janela de exibição, assim, que tem poucos, né, festivais no Brasil e como eu estudei cinema aqui em Foz, na Federal, e daí a gente realizou um festival latino-americano. Daí eu pensei, cara, vou fazer uma mostra de filmes outdoor aí, de escalada, vamos ver o que acontece. Daí eu comecei a fazer aqui em Foz os 2 primeiros anos. Daí ano passado eu já comecei a viajar, me formei e tal, daí fui para fora. Mas eu que agradeço também o trabalho de vocês aí, que eu ia perguntar também, questão de recurso. Tá, você consegue algum recurso legal, assim? Ou... Essa é uma ótima pergunta, cara, porque assim, o projeto de fato do Origens, ele começou do zero, né? Na verdade, ele começou do não. A gente só recebemos não antes da gente produzir o filme. Só que como era né, igual o Pedro tinha comentado, o próprio feito mesmo do atleta, né, era tão grandioso que a gente comprou a ideia. A gente falou assim, não, cara, vamos lá, porque a gente vai contar essa história. A gente precisa contar essa história, as pessoas precisam ouvir essa história. E eu acredito que o César precisava muito disso mesmo. Ele não só precisava, como ele merecia tudo isso mesmo. Então, não tem sido fácil, de fato, né? Eu que larguei, de certa maneira, a carreira como executivo comercial, tive mais de quase 20 anos de telecomunicações para viver esse sonho de ser produtor, né, especializado no mundo de montanha, de fato. Posso dizer com muita propriedade que tem sido muito difícil, de fato, apesar da gente já ver algumas iniciativas e algumas marcas se apropriando da base publicitária da escalada, mas ainda está muito aquém com relação a outros esportes, como o surf, né, e skate, etc. Então, acredito que esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa, ela só fomenta e abre as oportunidades para que as marcas identifiquem que a escalada, os esportes de montanha, elas são tão aspiracionais quanto ou mais do que o surf, do que o skate, e ainda tem uma relação de pessoa e natureza que é muito forte e que a gente precisa muito cativar isso. Então, eu espero que cada vez mais as marcas possam se apropriar dessa base, que eu acho que a gente precisa de fato disso. E então nada tem sido fácil, de fato, mas nesse projeto especificamente a gente teve, né, a ajuda da Prudential. Então a Prudential foi no final das contas, ela foi a patrocinadora oficial que conseguiu viabilizar esse feito. E eu espero estar sempre trazendo aí e ver mais marcas, né, se apropriando disso. Eu acho que a gente precisa mesmo dessa força também. Tá certo, muito obrigado. Caio, Pedro, se quiserem falar um pouquinho aí também sobre essas questões da mostra, do evento e questão de custo, de recurso também. Acho que eu posso falar do evento, acho que é algo de extrema importância para a escalada e para o audiovisual brasileiro ter um festival desse. Como você falou, não tem muitos aqui no Brasil. E visibilidade traz prospecção de novas marcas querendo financiar um projeto. Eu acho que, como o Caio falou no começo daqui do bate-papo, falta um pouco de investimento e na hora de contar. Porque histórias a gente tem histórias tão incríveis quanto as que passam nos grandes festivais de filmes internacionais de escalada. Eu acho que a gente precisa mais agora de investimento, assim, porque todo mundo aqui que produz audiovisual sabe que audiovisual não é uma coisa tão barata no quesito de produção, e quanto
e cada vez mais a qualidade do audiovisual está aumentando. E para a gente acompanhar essa qualidade, a gente precisa de investimento. E um festival desse tem uma carga muito grande de importância para botar esses filmes na boca do povo, no conhecimento da galera e de grandes marcas, para verem, pô, realmente dá para fazer um projeto bem interessante, de escalada, de caminhada, de highline, de qualquer coisa, mas que a gente precisa, de fato, de um investimento de marcas, interesse. Antes de qualquer investimento, um grande interesse no esporte, que é um esporte maravilhoso. A escalada é uma prática, como o Murilo falou, é uma conexão com a natureza absurda. E tem muita história para ser contada. A gente só precisa de ajuda. Assim. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar não só falando aqui, como exibir os seres no festival. Esse festival já virou um clássico daqui do Brasil e a gente fica muito honrado de estar fazendo parte desse ano aqui na Mostra de Filmes de Montanha. Valeu, obrigado pelas palavras e trabalhar com alguns esportes e cultura no Brasil não é fácil não, mas é isso aí. Vai lá, Deixa Caio. eu só Fica à complementar vontade. a fala do Pedro, assim, assim, o Seres foi um projeto em parceria com o Off, né, com o app do canal Off, e foi o primeiro curta de ficção em acho que mais de 6 anos de canal, assim. Então, assim, foi um projeto assim que a galera de lá confiou muito na gente. Não era um projeto totalmente fora da realidade deles. Eles são muito mais documental. Então, assim, foi uma aposta que eles fizeram na gente e deu bastante resultado, assim. Foi uma coisa que, no final, assim, todos gostaram bastante do filme. E eu acho, assim, que, assim, a gente, como o Murilo falou, o recurso a gente consegue fazer, sabe? A gente consegue. Se a gente junta uma equipe bacana, a gente faz, cara. Entendeu? Independente de grana, independente... Se for uma história, por exemplo, como o Murilo falou, cara, tinha uma certa urgência, sabe? Não podia... Tinha um certo imediatismo, assim. Não dava para o Murilo falar, puta, calma aí, Cezinha, deixa eu arrumar uma grana aqui para você filmar, sabe? Sendo que, né, o cara tinha uma certa urgência, sabe? Ele precisava de uma janela boa, precisava se programar, né, para sair de lá até aqui. Então, enfim, a gente tem que fazer, sabe? A gente tem muitos projetos, a gente tem muito roteiro escrito, sabe? Mas, assim, a gente tem, assim, vamos dizer que a gente tenha o plano A e o plano B, assim. O plano B a gente vai fazer de qualquer jeito, entendeu? Nem que a gente tenha que, sabe, fazer rifa na família para fazer um filme. A gente vai fazer, entendeu? A gente vai fazer. Eu acho que o cinema brasileiro, no geral, não só falando de filmmakers e tal, acho que o cinema ele passa por uma fase muito ruim, sabe? A gente passa por uma fase assim que a gente vê grandes produtoras fechando, a gente vê muitos bons funcionários na rua, sabe? Pessoas que não conseguem arrumar emprego durante muitos meses, ainda mais durante essa pandemia. Então a gente conseguir botar um filme desse na rua e num festival bacana, como foi esse, cara, já é uma vitória muito grande, sabe? Já é assim a certeza de que, porra, valeu a pena, sabe? Valeu a pena ir dormir toda diária, 8 da manhã, 9 da manhã, entendeu? E as pessoas que participaram do projeto, que entraram nessa roubada, pô, a gente começar, pô, tinha gente que foi escalar a primeira vez 5 da manhã. A Glaucia foi uma que, porra, sofria demais com a gente. Nossa, ela começava a escalar 4 da manhã. A gente chegava no lugar, ela já ia pro cantinho dela dormir, acordava às 4 para poder escalar. Então, assim, cara, foi um sacrifício muito grande para todo mundo, sabe? Então, também eu quero agradecer pela O Rô exibição, né? comentou comigo.
Ele falou, pô, cara, você não vai me colocar para escalar às 3 da manhã igual o Caio, não, né? E ela falava assim, porra, é porque vocês me conhecem há muito tempo, vocês têm intimidade para pedir um negócio desse, vocês não pediriam para outra pessoa, sabe? E, cara, uma roubada grande, assim, uma roubada, assim. Durante a filmagem aconteceram, assim, cara, coisas inacreditáveis, assim, só para você ter uma ideia das coisas que aconteceram, no intervalo de uma diária que a gente filmou aquelas apresentações durante o dia, a gente, eu e o Felipe Rô, a gente foi almoçar num restaurante que é perto da minha casa, assim. Cara, simplesmente uma panela de paeja explodiu no restaurante e 3 pessoas pegaram Me fogo, contou, cara. cara. Pegaram fogo. Pessoas inteiras correndo, pegando fogo, uma cena assim horrorosa. Nossa. E a gente tendo que filmar e eles escalarem depois de uma cena dessa. Então, assim, cara, foi uma coisa que mexeu com a gente assim profundamente. A gente ficou meio... Cara, eu lembro que a gente saiu para filmar à noite, assim, extremamente para baixo, assim, sabe? Tipo, pensando naquilo ali. A cena foi muito feia. Fora pneus furados, 7 da manhã, voltando para casa, sabe? Assim, essa coisa que deu tudo muito errado para dar certo no final, sabe? Assim, e foi muito bom. Foi muito legal o projeto, cara. No pain, no gain, né? Exatamente. Mas ele me contou mesmo, ele falou que foi por pouco que não foi vocês, né, cara? Vocês tinham servido pouco assim, antes. A pessoa que pegou fogo estava na nossa frente, cara, assim. Caramba. Foi bizarro, assim. Como é que não respingou na gente, não foi... Porque explodiu a panela, explodiu aquele álcool que fica embaixo, sabe? Então derramou o álcool nas pessoas. Nossa, cena horrorosa. Nossa. Bem, nunca mais como paella, cara. Fica longe. Nunca mais. Nossa, eu peguei trauma de paella. Mas é isso, galera. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa sobre os filmes, fica à vontade aí. Eu quero agradecer novamente pelo filme de vocês, por apoiar, inscrever o projeto de vocês, os filmes de vocês na mostra e por estar nesse ramo aí que não é brincadeira não, né? Valeu, brigadão, Emílio. Obrigado mesmo aí pela oportunidade mesmo. É uma honra de novo tá aqui, tá? Valeu. É só agradecer mesmo. Obrigado demais pela oportunidade e que a gente se veja no ano que vem com outras produções. Tá certo. Obrigado, Emílio. Obrigado, Cassiano, pela participação também. Super ativo. Muitas perguntas legais. Valeu demais. Obrigado a todo mundo aí que participou, realmente. Valeu. Então, boa noite. Vamos encerrar por hoje. E semana que vem, final de semana que vem, tem mais filme, hein? E debate também. Eu aguardo vocês. Show de bola. Vamos também participar. Aí. Tá certo, valeu. Combinado, então. Valeu, pessoal. Tchau. Valeu, Caio. Valeu, Pedrão. Valeu, Cristiano. Valeu, Murilão. Tchau. Grande abraço aí, pessoal.